Bom dia, oitavo ano. Nós estamos aqui na nossa segunda aula. Na primeira aula nós fizemos uma revisão sobre a questão populacional. Nós falamos sobre a população mundial. E hoje, nessa aula, nós iremos falar sobre a questão da ascensão dos Estados Unidos, né, na economia mundial. Aí antes eu quero mostrar aqui para vocês o mapa da América, né? Aqui é onde está o Brasil. Nós estamos aqui o mapa da América do Sul. Aqui nessa partezinha aqui bem ao centro nós temos a América Central, e aqui em cima nós temos a América do Norte, onde tem o Canadá, os Estados Unidos, e aqui pequenininho, bem coladinho com os Estados Unidos, nós temos aqui o México. Nós também sabemos, vocês acho que já estudaram nos anos anteriores, que existe uma divisão norte e sul, né? Que fala que os países do sul, no caso, onde engloba aqui o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai, nós estamos no sul, que eles chamam de país emergente ou país em desenvolvimento. E nós temos aqui a América do Norte, onde é tratada como América do Norte, é a América industrializada, a América rica, digamos assim. E nós sabemos que dos países da América, os Estados Unidos é o país mais desenvolvido. Nós sabemos que os Estados Unidos, ela é hoje, né, atualmente, a primeira economia mundial. Nós sabemos que a qualidade de vida desses povos, né, da América do Norte é uma das melhores. O índice de desenvolvimento humano é altíssimo. Então, a população americana, ela tem uma ótima qualidade de vida. Mas nem sempre isso foi assim. Nós vamos agora observar, a gente vai aprender um pouquinho sobre a história. Como foi que os Estados Unidos hoje, ele chegou a essa potência mundial? Muito antes atrás, lá para o século XVI, século XV, XVI, quando a Europa, quem era especificamente a Inglaterra, era um dos países mais desenvolvidos. Quem era potência antigamente nessa época era a Inglaterra. Então os países do continente europeu, eles eram muito mais desenvolvidos. Então eles saíram nas grandes navegações, e eles saíram em busca de especiarias, eles saíram em busca de riqueza, eles saíram ao mar. Chama grandes navegações porque eles saíram e eles iam em busca de alguma novidade, eles iam em busca de descobrir o que tinha para além, né, do continente onde eles viviam. Foi assim que eles começaram aquele processo de colonização. Então, quem foi que se instalou no continente americano foi a Inglaterra. Então, os Estados Unidos, antes de se tornar essa potência mundial, ele foi colônia dos ingleses. Os ingleses, eles residiram por muitos e muitos anos ali dentro do continente americano. Eles instalaram ali 13 colônias. E essas colônias, elas serviam de base para a manutenção do rei, que esse rei ele vivia na Inglaterra. Então foi passando um certo período de tempo, e esses colonos que viviam no continente americano, que eles conseguiram formar suas famílias. Então, mesmo sendo descendente de ingleses, essas pessoas que vinham nascendo ao longo do tempo no continente americano, essas pessoas são americanas. E foi passando muito tempo, e esses colonos americanos, eles não mais estavam satisfeitos em trabalhar, em pagar imposto altíssimo para a manutenção do rei que ficava lá na Inglaterra. Então aí começou as guerras, começou uma discórdia entre a colônia
e a base do governo que ficava na Inglaterra. Então esses colonos, eles começaram a reivindicar, eles queriam se libertar da Inglaterra e queriam formar o continente americano, porque eles já moravam lá há muitos anos. Então os filhos que nasceram lá, aquelas pessoas que estavam lá, eles não eram mais ingleses, eles eram americanos. Então eles queriam ser libertos. Eles queriam formar o seu próprio Estado americano. Então houve várias guerras, porque esse processo de colonização durou muitos anos. Então houve várias guerras. E teve uma guerra que foi em 4 de julho. E nessa guerra, os americanos, eles conseguiram a sua liberdade. E nos Estados Unidos até hoje é um dia muito importante, onde é comemorado a libertação do continente americano dos ingleses. E aqui nós temos essas 13 colônias, e elas foram, não foi tudo de vez que elas começaram a se libertar, porque eles passavam anos guerreando. Aos poucos, essas colônias, elas foram se desfazendo, até se desfazer completamente. Aqui nós temos mostrando como era a questão dos Estados Unidos anteriormente. Não era modernizado, claro, como hoje, era totalmente diferente, mas aqui era um início, né, da libertação. Aqui nós temos mais algumas imagens dos ingleses, quando eles saíam, os europeus, eles saíam nas navegações marítimas. Até os portugueses vieram e colonizaram aqui o Brasil. E é bom ressaltar que quando eles foram residir ali no continente americano, eles fizeram uma seleção. No continente americano, naquela parte do norte, eles queriam fazer apenas uma colônia de povoamento. E aonde eles queriam, porque eles viram que é onde realmente tinha muitos recursos naturais, era aqui nessa parte da América do Sul. Então a América do Sul servia como base para a manutenção, onde eles poderiam pegar tudo o que ele precisava. Os recursos naturais, que aqui era bem favorável, era bem abundante. Aí aqui nós temos as guerras, grandes foram as guerras que os Estados Unidos tiveram que enfrentar para conseguir ser liberto. Por isso que os americanos, eles são bem patriotas. Eles amam andar com as roupas americanas, eles andam vestir produtos americanos, porque eles têm orgulho dessas lutas. Eles têm orgulho de tudo que eles passaram e hoje se tornar a grande potência que eles são. Aí aqui a gente já vai para um outro contexto histórico. E aí já passou vários e vários anos. E nesse período, quem era a grande potência era a Europa. Só que houve um período onde a Europa ela começou a viver em guerra, porque a Europa ela já era o centro. Algumas cidades da Europa já era o centro do poder econômico, mas eles queriam muito mais. Então houve um período na Primeira e na Segunda Guerra que os países da Alemanha, da Itália, do Japão, eles se organizaram e começaram a guerrear contra os países da Europa. Os Estados Unidos, eles não estavam participando diretamente dessa guerra. Então, enquanto esses países da Europa, principalmente a Inglaterra, que já foi uma grande potência, eles estavam guerreando entre si, eles estavam declarando guerra ao mundo, porque eles queriam mais e mais poder. Os Estados Unidos estavam dentro do seu país, trabalhando. O que era que eles estavam fazendo? Quando tem uma guerra, o que acontece? Aquele país, ele para de produzir, porque aquele país, ele está em guerra. Então, os Estados Unidos aproveitou a oportunidade e começou a colocar suas indústrias para trabalhar. Então, os Estados Unidos começou a produzir alimento, começou a produzir armamento, começou a produzir vestes, tudo para ser enviado para esses países que estavam guerreando. Então, enquanto os países que eram ricos estavam guerreando, os Estados Unidos estavam trabalhando, vendendo mercadoria a um preço elevadíssimo
melhorando sua indústria, porque uma guerra dura 4 anos, durou mais ou menos essa faixa de 4 a 5 anos, uma guerra. Então, enquanto isso, o povo guerreando, se destruindo, veja que a Europa ficou totalmente destruída. Tá vendo tudo que eles tinham feito? Eles acabaram com o país. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam acumulando capital. Os Estados Unidos estavam guardando material, estava fabricando, estava produzindo. Chegou um momento, quando acabou a guerra, quem era que estava rico? Quando acabou a guerra, os Estados Unidos é que começou a caminhar rumo a essa jornada até hoje, de se tornar uma grande potência. Então, enquanto a Europa se destruía, os Estados Unidos estavam acumulando investimento, acumulando dinheiro. E quando acabou a guerra, tinha 2 países ricos no mundo: os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje não existe mais União Soviética. Quando a gente falava da União Soviética, hoje a União Soviética é a Rússia. Então a Rússia, ela também estava fazendo igual aos Estados Unidos. A Rússia estava enriquecendo durante a guerra e os Estados Unidos também estavam enriquecendo durante a guerra. Então ficou esses dois países ricos. Só que os Estados Unidos, ele é um país capitalista. Nós sabemos que o capitalismo é esse que a gente vive hoje. E a Rússia, que era a antiga União Soviética, ela é socialista. Aí o que é que acontece? Os Estados Unidos, ele não queria que a Rússia ajudasse os países a se reconstruir, porque a intenção dos Estados Unidos era tornar o mundo capitalista. Porque você sabe que quando um país ele é socialista, ele não permite empresas de fora entrar no seu país. Eles trabalham o quê? A questão do coletivo, a questão do Estado, do governo comandar tudo. E os Estados Unidos não, os Estados Unidos queriam uma abertura econômica. Os Estados Unidos ele queria expandir o seu comércio. E um país socialista não, um país socialista ele se fecha. Os Estados Unidos quer que abrir para as empresas. Um país socialista ele se fecha, ele não permite que outra empresa entre dentro do seu país. Então não era interessante para os Estados Unidos que a Rússia ela dominasse. E aí começou esses 2 países, o que nós chamamos de uma guerra fria. Eles começaram a disputar. Cada um ajudava um país. O país que queria ser socialista, ele ia ficar com a Rússia. O país que ia ser capitalista, ele ia estar do lado dos Estados Unidos. Então foi o que os Estados Unidos fez. Como ele tinha muito dinheiro, ele tinha arrecadado, ele tinha conseguido, fazer uma boa base econômica, aí ele teve a ideia de lançar um plano chamado Plano Marshall. Esse plano tinha o objetivo de ajudar os países do continente europeu a se reerguer. Ele ia emprestar a juros altíssimos dinheiro para os países da Europa, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a todos esses países, a eles se reerguer, a eles se levantar. E qual era o objetivo? O objetivo dos Estados Unidos era que, se ele está ajudando, ele vai querer algo em troca. Então, o que ele queria? Expandir as suas empresas, as suas indústrias para esses países. Porque esses países, ele tinham o quê? Matéria-prima. E os Estados Unidos estavam em busca de países que tivessem o quê? Matéria-prima. E ele queria colocar essas empresas nesses países. Porque esses países também, como eles vinham de guerra, como eles vinham de problemas sociais difíceis, então uma empresa americana dentro de um país desse vai ter muita mão de obra barata. E quando você abre espaço para uma empresa entrar dentro do seu país, você também vai oferecer vantagem para essa empresa entrar. Você vai diminuir o imposto, você vai cobrar mais barato na questão da matéria-prima, você vai ter mão de obra barata. Esse era o objetivo dos Estados Unidos. E assim foi feito. Os Estados Unidos enviou dinheiro para esses países. Então, esses países contraíram uma dívida muito grande com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, nessa época que estava acontecendo todo esse problema,
O Brasil também nessa época ainda não era industrializado. O Brasil dependia dos produtos que eles compravam dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele também parou na época da guerra de fornecer os produtos para o Brasil e para os demais países, porque ele parou de fabricar produtos básicos e foi produzir produtos que fossem necessários para a guerra. Então o Brasil também precisou pedir empréstimo para os Estados Unidos, porque o Brasil ele resolveu se industrializar. Foi na época que estava tendo a ditadura militar, aquele período onde os militares governavam o Brasil. Então eles pediam dinheiro aos Estados Unidos. Essa figura representa isso aí. Os Estados Unidos dão dinheiro para todo mundo, para os países da Europa, para o Brasil. E isso, cada vez que ele emprestava esse dinheiro, mais dívida, os países que estavam pegando estavam contraindo essas dívidas. Então esses países estavam todos na mão dos Estados Unidos. O Brasil foi um desses. O Brasil pegou muito dinheiro emprestado para começar uma industrialização, que o Brasil ainda não era industrializado. E com isso, grande foi a dívida que o Brasil passou anos e anos para poder pagar essa dívida. Então, e com isso, os Estados Unidos avançou de uma forma assim surpreendente a economia dos Estados Unidos. Com essa ajuda, com esse plano Marshall, com esse transpor das empresas sair dos Estados Unidos para entrar nos países. Hoje existe o quê? Uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China, mas quase todos os produtos que os Estados Unidos adquirem, que os americanos têm dentro de suas casas, esses produtos vêm da China, porque os Estados Unidos ele entrou na China, ele entrou na Europa, ele entrou no continente aqui da América do Sul, ele entrou em todos os países, levando seus produtos. Por que ele fazia isso? Como eu já falei anteriormente, mão de obra barata e abundante, matéria-prima, o imposto e tudo que e a gente ainda fabricava o produto deles e depois a gente ainda comprava o próprio produto com um valor mais caro. Então foi muito vantajoso para os Estados Unidos todo esse problema, toda essa questão dessa guerra. Aí aqui nós vemos aqui como é hoje a agricultura americana. Ela é mecanizada, ela é moderna, é uma das mais eficientes. Aqui nós temos as plantações. E os Estados Unidos, eles se organizaram, eles dividiram o país, eles foram organizar qual é o melhor local do país americano para produzir a questão da agricultura. Aí eles pegaram o nordeste dos Estados Unidos, já é mais voltado para a questão das indústrias. Então tudo nos Estados Unidos é bem planejado, é bem organizado. E aqui nós temos todos os produtos que todo mundo conhece, porque esses produtos aqui, eles não são fabricados nos Estados Unidos. A maioria dos produtos que você compra, mesmo sendo americano, não é fabricado nos Estados Unidos. Ele é fabricado em outros países, principalmente na China, com a tecnologia da China. Então esses aqui são todos os produtos que a gente consome, mas que tudo isso aqui são das multinacionais, das empresas americanas. Então, gente, vocês acabaram de falar um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos. E no livro de vocês, aqui na página 84, no percurso 9, tá falando sobre tudo isso que eu falei para vocês. Vocês vão ver tudo completinho no livro. Então vocês pegam o livro, vocês vão lendo e vocês vão aprender mais e mais. E vocês vão ter um panorama melhor quando você lê o livro e quando você assistir a aula, tá bom? Obrigada, minha gente, viu? Fique com Deus e procure aí dar uma lidinha no livro, que vai ajudar muito vocês. Obrigada e até mais.